Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio de número 3 do Forasteiro Podcast, um programa apresentado por mim, João Vitor Gonçalves, com o propósito de ser um entretenimento edificante para a sua vida, com temas acerca da teologia, da Bíblia e do louvor. Sendo que este último, a gente vai falar um pouco sobre ele, com o nosso convidado, que já é alguém que trabalha nessa área do louvor tem muitos anos e tem muito a acrescentar sobre esse tema, o tema do louvor. Seja muito bem-vindo, Arley Kaiser. Olá, meu amigo, obrigado pelo convite, tá? Deus abençoe aí esse trabalho seu, que possa ser o terceiro, né, de outros muitos que virão. Deus há de frutificar esse trabalho seu. Se Deus quiser. O Arley Kaiser, eu já conheço o trabalho dele tem alguns anos, do tempo que eu era membro ainda da Igreja Cristã Maranata. O Arley ficou muitos anos lá também, muito conhecido nos grupos de louvor da instituição. E o Arley, há quanto tempo já que você trabalha nessa área do louvor? Rapaz, é vergonha de falar, viu, bicho? Isso. Tem mais tempo que você tem de vida, bem Poxa. mais tempo que você tem de vida. Tá aí uns, sei lá, 30 anos, assim. Para não fazer muita conta, né? Botar 30 anos, mas pode ser que tenha mais. Mas é uma média de uns 30 anos. Se Deus quiser, eu faço 20 agora no próximo dia 24, então é muito tempo, realmente. É muito Arley, tempo. no momento você está congregando com a igreja, irmão. Muita gente às vezes pergunta, o Arley ainda está lá, ainda está em outra, você está em qual igreja agora, irmão? Olha, eu estou reunindo numa comunidade evangélica, eu sempre falo isso. Qual é a sua igreja? A partir do momento que algumas chaves viraram em mim, a minha igreja é definitivamente a igreja de Cristo. Mas o crente não pode ficar sem a comunhão com os irmãos, né? Sem a ideia de corpo. Então, eu estou congregado na Igreja Evangélica Resgate, sediada aqui em Vila Velha do Espírito Santo. Maravilha. Você tem trabalhado com louvor na Resgate também? Que na igreja... Sim, tem como ficar de fora, né? Pois Estou lá, firme lá. Estou regendo o coral da igreja. Que maravilha. E estou servindo como instrumentista também. Se precisar, a gente serve como faxineiro, precisar. Na realidade, me parece que quando a pessoa tem o chamado do louvor, ela pode ir para a denominação que for, mas não tem como fugir dela. Não, é muito forte. Inclusive, Davi, lá no Antigo Testamento, no próprio palácio de Saul, ele exerceu o chamado dele, né, lá. Isso. Olha, Arley, começando sobre o nosso tema de hoje, como que você tem visto o louvor atualmente, principalmente o gospel, de modo positivo, de modo negativo? Como que você tem visto, meu irmão? Olha, eu entendo que as pessoas elas tecem comentários e têm opiniões a respeito de assuntos que elas desconhecem, né? Então, se você pensar em que ponto nós estamos da história, tem lá aquele peso de Dumá, naquela profecia, e diz assim, guarda, a que horas estamos da noite? Então, tem muita gente que não está ligada a que hora está da noite, né? Então, se nós estamos avançando, é normal que as coisas elas avancem igualmente para cima e para baixo, né? Então, é normal que trigo cresça e joio cresça juntos. Então, você vai ver uma melhora nas coisas que dizem respeito ao trigo e também um aperfeiçoamento nas coisas que dizem respeito ao joio. Então, ambos vão estar cada vez melhores, ambos vão estar cada vez melhores dentro das suas propostas, dentro das suas ideologias, ideologia de trigo, ideologia de joio. O joio vai estar cada vez melhor, vai estar cada vez mais joio e o trigo cada vez mais trigo. Então, ao contrário do que as pessoas não tão bem informadas assim imaginam, eu vejo o louvor hoje com um crescimento fortíssimo, fortíssimo. Um certo... bom, acho que você vai perguntar ainda, eu vou deixar para a gente falar mais daqui à frente, mas eu vejo assim que um crescimento de qualidade em termos de
da essência para a qual nós somos chamados. O que é, de fato, louvor, o que é adoração. Nesse ponto de vista, eu vejo um crescimento exponencial. Perfeito. E eu achei muito interessante isso que você falou do trigo e do joio, porque tem aquele ditado, né, que a notícia ruim que corre rápido, a notícia boa não corre. Muitas vezes a gente vê umas críticas, até mesmo com uma certa razão, como que tem crescido, às vezes, músicas do chamado gospel ruim, mas ao mesmo tempo também tem uma parte do gospel que tem melhorado. Eu creio que com a questão das redes sociais, com a questão de tecnologia, tem dado espaço a muita gente boa que está chegando agora também, né, Warley? Isso sempre teve. Sim. Toda a história, eu digo assim, para todo Mozart vai ter um Salieri. Para todo Davi vai ter um Saul. Né? Então, para todo Isaac vai ter um Ismael. E assim, é claro que as pessoas elas se assustam porque elas se desconectam da história e observam somente o presente. Então, elas fazem uma análise pouco fundamentada e rasa, observando apenas o presente. Mas esse tipo de erros e acertos, se a gente for falar apenas de louvor, isso está permeado em toda a estrutura da igreja, em todos os setores da igreja, mas vamos aqui ficar só no louvor. Então, isso acontece em todos os tempos, né? Então, no passado, onde as pessoas observam, quem quer falar bem do louvor do passado, vai observar só as coisas que deram certo, mas esquecem também os erros, os equívocos, os escândalos também que ocorreram na música do passado. Então, se você for olhar há 100 anos atrás, nós tivemos pessoas que fizeram produtos ruins, músicas ruins, letras ruins, pessoas que envolveram-se em escândalos, pessoas que se perderam pelo caminho, pessoas que foram homens e mulheres santos de Deus e que compuseram louvores maravilhosos, letras lindas, e isso vem continuando. O joio e o trigo estão juntos o tempo todo. Então, não há, porque essas pessoas fazem parecer que agora está muito ruim, o louvor acabou. Não, o que nós estamos percebendo é que a música está sofrendo uma séria mudança no mundo todo, né? Isso não estou falando agora da parte espiritual da coisa, mas da parte técnica, que no final das contas tudo vai ser espiritual. Mas assim, a música, enquanto música, ela está sofrendo uma séria mudança e sim, realmente está havendo um empobrecimento da música no ponto de vista de harmonia, né? Aí a música evangélica, a música cristã, a música gospel, como queira chamar assim, ela está inserida nesse contexto mundo, nós estamos nesse mundo, então nós estamos suscetíveis às influências e isso vai respingar, isso vai vir para dentro da igreja do mesmo jeito. As pessoas não podem querer, João, elas não podem querer que eu use o celular do século XXI, que eu introduza as tecnologias do século XXI na minha vida, que eu ande nos melhores aviões, que eu que eu use os melhores aparelhos, que eu use os melhores tecidos, os tecidos mais modernos, mas quando se fala de música, eu fico no século XIX. Isso é uma incongruência, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, né? Então, assim como nós estamos acompanhando a moda, quer gostemos ou não do nome, assim como as pessoas estão acompanhando a moda, os pastores conservadores, mais ou menos conservadores, as esposas dos pastores, mais ou menos conservadores, as irmãs, aqueles mais idiotas, estão lá, estão fazendo corte de cabelo da moda, estão usando o make da moda, estão fazendo bichectomia, estão fazendo harmonização facial, está todo mundo entrando na moda, né? Eu realmente tenho até muito receio disso. Porém, quando fala de música, não, fica assustado. Na verdade, é a mesma coisa, para minha opinião. É muito interessante isso que você falou, Arley, porque o que acontece? A gente, eu me incluo nisso, muitas vezes a gente tem, às vezes é bom, mas outras vezes nem tanto, o hábito de ser saudosista. Antigamente que era bom, o louvor antigo que era legal,
louvor antigo que eram pessoas conectadas com Deus. Realmente, o louvor antigo tem muita coisa boa. Só que, quanto a essa questão de evolução, até disso que eu queria levantar essa bola para você, me parece que há umas décadas atrás, que eu nem era nascido, bateria em igrejas evangélicas era algo muito mal visto, né? A guitarra, por exemplo, creio que há uns 20, 30 anos atrás era algo bem restrito também. Quanto a essa questão que você falou, até mesmo da moda, me parece que muitas igrejas, isso eu não diria nem há 30 anos atrás, quando eu era criança talvez, o uso de determinada peça de roupa, por exemplo, uma bermuda era algo mais restrito e agora é algo mais algo mais aceito, digamos assim. Até que ponto a sociedade, as mudanças que a música tem sofrido podem influenciar o louvor e até que ponto, não, peraí, já foi demais. Até que ponto, Arley, a gente pode aproveitar as mudanças que a música tem sofrido e até que ponto que a gente tem que desprezar? Olha, o João, olha só, enquanto as pessoas estiverem preocupadas em associarem o louvor com a música, elas vão estar preocupadas com os movimentos seculares, né? Quando as pessoas pararem de se preocupar com a música secular, quando as pessoas pararem de observar isso e olharem para uma adoração vertical, né? Uma adoração focada no trono de Deus, as pessoas vão parar com essas bobagens, né? No final da Idade Média, com o aumento, eu sempre falo isso nas minhas aulas, com o aperfeiçoamento da harmonia, a igreja vigente, já que você me entende, a igreja católica, né? Posso dizer, porque não há demérito algum, estou falando mal da igreja aqui, a igreja católica, muitos padres ali, muitas autoridades eclesiásticas se levantaram contra o uso dos acordes com sétima dominante, o famoso acorde preparatório, sol com sétima, dó com sétima, porque eles entendiam, esse acorde virou nome de acorde do diabo, né? Porque, inclusive, ele é formado por um intervalo chamado intervalo de trítono, que lembra, parece um tridente, uma coisa meio diabólica, porque é um som realmente tenso, né? É um som dissonante. Isso foi proibido, larga de proibido. Antes disso ainda, houve-se também um período onde os instrumentos musicais começaram a ser hostilizados. Então, se tocar um instrumento musical era uma coisa assim, era um pecado, porque o instrumento musical ele dava a impressão de algo mais que evocava mais a natureza. Então, com isso a natureza, a sensualidade, enfim. E essas coisas não mudaram. Elas podem mudar de nome, mudar de geração. Eu me lembro muitas vezes que na igreja onde eu estava, tinha uma irmã que tocava violoncelo, né? O violoncelo é um instrumento que se coloca entre as pernas, né? Você abre as pernas para que o instrumento seja executado ali. E a irmã usava sempre umas saias compridonas lá embaixo. A irmã nunca foi vulgar, nunca deixou nada aparecer, não, absolutamente. Ela tocava aquilo. Seria melhor se ela pudesse usar uma calça, seria mais confortável para ela, mais seguro. Mas assim mesmo ela usava umas saias bem seguras, bem confortáveis, não havia problema nenhum, mas era um problema. Então aquele instrumento virou um problema para aquela irmã. E geralmente eu falo isso, só as mais ciumentas, as irmãzinhas mais ciumentas é que implicavam com ela, né? Falavam que aquilo aí é uma coisa diabólica, que não era de Deus e tal. Oi? Estava gerando escândalo. Gerando escândalo e tal, essas coisas. Então, isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Como eu falei e repito, as pessoas elas usam aquilo que lhes faz bem para o seu prazer, né? Então, elas vão falar mal do louvor, porque elas são saudosistas, né? Mas veja bem, isso, de novo, é uma grande bobagem, né? Você não precisa abrir mão do velho em função do novo, e nem vice-versa. Não há problema nenhum você visitar uma cidade, né? Você ir a uma cidade bonita e ir aos seus museus, visitar aquilo que tem lá, ir numa loja de antiguidade, adquirir um objeto antigo, ter na sua casa ali, e ao mesmo tempo você usar
de toda a modernidade que nós temos aí, claro, o que vai balizar isso, o que ficaria fácil, João, o que ficaria fácil para resolver isso é uma vida espiritual centrada no reino e uma mente que está sendo renovada dia a dia pela leitura da palavra, pelo conhecimento da palavra. Não há coisa melhor para balizar isso, sabe? Aí, na falta disso, começam essas especulações. E é muito interessante que, às vezes, a gente acha que só na nossa geração que a gente tem uns problemas. Ah, pode isso, pode aquilo. Só que me parece que a história se repete, às vezes, em ciclos. Na Idade Média acontecia, no século passado, às vezes, acontecia, acontece hoje. Parece que é algo inerente ao ser humano arrumar uma confusão quanto às novidades, né, Marlon? Mas... A censura sempre teve, sempre vai ter, inveja sempre teve, sempre vai ter, gente bem informada e gente mal informada sempre vai ter, gente bem intencionada, gente mal intencionada sempre vai ter. É claro que nós estamos, até agora, de novo, quem está entendendo o que está acontecendo, quem está acompanhando, não só pela palavra, mas também pelo entendimento que é dado pelo Espírito Santo, e está atento à hora que nós estamos na noite, como é que nós estamos na progressão da história. Isso não é um papo teórico, uma Bíblia teórica, de uma vida evangélica teórica, uma vida cristã de teorias, de um seminário raso, não. Estou falando de quem tem uma vida pautada no estudo da palavra e olhando a figueira, como é que ela está, se já deu uma folhinha, se já deu duas, se a copa da árvore dessa figueira está bem florescida. E sabendo como tem um louvor que fala que ele virá no meio da noite, né? Isso, verdade. Na verdade, isso aí, esse louvor eu compus falando desse texto e também fazendo menção à parábola das 10 virgens. Então, quem está ligado nisso, de fato, tem mais discernimento ou está tentando abrir os ouvidos. Então, Deus tem levantado jovens, cara. Tem uma galera tocando e cantando que está dando um show, cara. Está dando um banho. Os caras estão cheios de óleo. Aí, nesse meio todo, alguém vai resvalar os pés, vai fazer uma bobagem, vai cometer uma besteira qualquer, e aí os próprios evangélicos só vão mirar suas armas, as armas da fofoca, em cima desse escândalo. Mas eles vão desprezar todos esse movimento que tem transformado a vida de jovens. Muitos jovens têm sido transformados por essa música. É uma música que está acompanhando essa imbecilização, me perdoe dizer o termo, essa imbecilização que o mundo vive hoje, esse desespero para as coisas mais práticas, né? E que é legal. O problema é que você fica agarrado só naquilo, você abre mão, aquela velha história, você ir numa cidade que tem museus maravilhosos e tem uma parte moderna, e você fica, é saudosista, fica só no museu, não vai assistir. Eu visitei a cidade de Estocolmo, e a cidade de Estocolmo é engraçada, ela tem uma parte assim moderna e tal, e tem uma parte que você entra, Gamstam, esse nome agora desse lugar, que é assim umas vielas cheias de casas da Idade Média e tal. Então eu fiquei fascinado tanto naquilo, mas eu poderia ter ficado o tempo todo ali, porque eu sou saudosista, e não ter conhecido o que a cidade tem de moderno, as novas construções. Enfim, você perde por isso. Isso é uma coisa de quem realmente tem um pensamento raso, infelizmente. Ô, Arley, um tempo atrás você falou nesse bate-papo aqui a respeito de conhecimento da palavra, a respeito de uma vida espiritual sólida para o louvor. Até que ponto uma linha tênue que pode separar a preparação espiritual da preparação técnica? Creio que as duas, no caso do louvor, andam de mãos dadas. Mas até que ponto o espiritual influencia no técnico? Olha, o espiritual, ele vai chegar a um ponto da vida de quem está buscando a Deus que ele não vai influenciar, ele vai reger, ele vai englobar.
ele vai abraçar tudo que você tem de talento. Então, enquanto houver essa discussão pequena de, não, porque nós precisamos cuidar do técnico, mas cuidado com o espiritual, faz o técnico o melhor que você puder. Porque se você, do técnico, que estudou muito, você abandonar o espiritual, é porque você abandonaria de qualquer jeito. Não foi estudar muito que te fez abandonar o espiritual. Foi por uma falha da sua vida espiritual. Foi por uma falha... É a mesma coisa falar assim, porque estudou filosofia, entrou na faculdade de filosofia e se perdeu. Olha, se ele se perdeu porque foi fazer filosofia, ele se perderia por qualquer outra coisa. Inclusive, tem gente que fala da... Como é que é? Não, inclusive tem gente que fala da teologia, que a teologia pode enfraquecer o crente, mas é muito isso que você falou, o Arley. Assim como a técnica ajuda no louvor a você exercer melhor o seu chamado de louvor, creio que também na área... Creio não, com certeza na área da pregação também, é a mesma coisa. Uma teologia bem feita, um estudo sério da palavra de Deus ajuda você a exercer. Meu irmão, é simples. O que faz uma mente crescer é o estudo, é a pesquisa, é o labor dos tempos em cima de um instrumento musical, se for falar de música, em cima de um livro, de um caderno. O que mantém uma vida sã no caminho do Senhor não é o quanto ela estuda, é a oração. Inclusive, tem uma frase que eu acho que é de Agostinho, que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse da gente. Acho que é dele, acho que eu ouvi essa frase. Eu acho que é isso, é você ser o melhor possível na sua área, se você é um advogado, ser o melhor advogado possível. Agora, se você for o melhor advogado, ganhar dinheiro e se afastar, aí alguém pode dizer assim, antes ele não tivesse sido um grande advogado, que ele foi um grande advogado e se afastou. Não, se ele afastou, porque ele ia afastar de qualquer jeito. É que nem né? outro porque dia... se for um servo de Deus, de fato... Diga. Não, é como outro dia eu conversava com uma pessoa que citou um exemplo X. A pessoa ganhou muitas riquezas e no momento não congrega em lugar nenhum. Aí é muito fácil falar que por conta que a pessoa enriqueceu, abandonou os caminhos do Senhor. Só que se você pensar o tanto de gente que fica pobre e abandona, o tanto de gente que fica rico e continua, é lógico, a riqueza pode produzir tentação. A própria Bíblia fala que os que querem ficar ricos, acho que é Timóteo, que os que querem ficar ricos podem cair em tentação, podem cair. Mas o que acontece? O problema em si não está no talento, o problema em si não está na riqueza, o problema está no coração da pessoa. Com certeza. Rapaz, você quer ver... você precisa ficar rico para ser tentado, não? Você sai na rua de uma periferia ou de um bairro nobre, de onde você fosse, vai ser tentado. De toda e qualquer forma. Né? A tentação está em todo lugar. A cidade do Rio de Janeiro, eu nunca vi esse número, eu tenho muita curiosidade de saber se alguém já fez a pesquisa. Eu acho que não há. Na combinação de cidade violenta versus número de crentes, uma cidade como o Rio de Janeiro é a cidade mais violenta em relação ao percentual de evangélicos que ela possui. Não é? Então, você tem evangélicos em todos os setores do Rio de Janeiro, e nem por isso está havendo uma mudança no quadro sociológico daquele lugar. Né? Então, o que vai manter um homem no caminho, uma mulher no caminho, com a vida no altar, é só oração. É oração e fé. E a palavra diz que fé, ela vem no ouvir a palavra de Deus. Então, não tem como você ter fé sem ter vida diária com a palavra de Deus. Né? Então, é simples. Fé e oração. Agora, daí para frente, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Pode ser o melhor do mundo, pode ser o melhor pianista do mundo, o melhor guitarrista do mundo, você pode ser o maior advogado, ganhar dinheiro ou não ganhar. Isso realmente não faz diferença. As pessoas que ficam incomodadas com o talento alheio. As pessoas ficam muito incomodadas com o talento alheio. É algo secundário, né? O Arley,
Naquele grupo que nós participamos no WhatsApp, creio que já falaram algumas vezes a respeito do worship. O que você teria a dizer para o nosso ouvinte? O que tem de bom, se tem algo de bom, o que tem de ruim, se tem algo de ruim no worship? Os pontos positivos, os pontos negativos, como tem influenciado a respeito desse novo estilo de louvor que tem surgido no nosso tempo. Ô, meu irmão, o worship é uma atualização da música. E eu, particularmente hoje, vejo esse gênero ou esse movimento como um aperfeiçoamento da adoração, né? Eu vou dizer para você que a maioria das pessoas nem sabe a diferença, né? Quando eu falo a maioria das lideranças, de fato, se você falar com elas assim, qual a diferença entre louvor e adoração? Elas sempre têm uma explicação, mas geralmente elas não sabem o que estão falando. Estão Conceitua para o enganadas, nosso né? ouvinte aí, Arley. Oi? Conceitua para o nosso ouvinte aí. Então, vamos tentar falar em palavras rápidas aqui, a diferença de louvor e adoração, basicamente. O louvor, ao contrário do que as pessoas imaginam, ele não necessariamente é relacionamento com Deus. Olha, segura aí. A palavra louvor significa aplauso, Elogio, né? né? Entre vários significados da palavra, halal, né? Vem o sentido de aplauso, de fazer barulho. Então, mais ou menos assim, para a alegria de muitos e escândalo de um monte de gente que vai ouvir isso, o louvor é fazer propaganda. Então, quando você termina essa live e quer vender bem o seu produto, o que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte, gente, fiz uma entrevista com o Arley, o cara é ótimo. Você falar mal de mim, e ninguém vai querer ver a sua... Mas, de certa forma, se você for uma pessoa honesta e essa conversa ela te gerou bons frutos, né? Você vai testemunhar daquilo que aconteceu com louvor. Então, o que é louvor? É você fazer barulho. Gente, o cara é bom! Gente, entrevistei o irmão, aquele outro que entrevistou semana passada, do teu lugar, o Tarles Elias. Tarles, né? E o nosso próximo episódio, se Deus quiser, será com o Saulo Daniel. Então, vamos falar do Saulo, que é o mais fácil de falar. Então, eu entrevistei aqui o irmão Saulo, rapaz, que maravilha. Ele falou coisas tão interessantes para mim. Você está louvando a ele, louvando a pessoa dele. Então, quando você louva ao Senhor, você está tornando público quem ele é e o que ele fez por você. Isso é que é louvor. Louvor, então, é um testemunho sonoro, de preferência, mas pode ser gestual, né? De o que Deus fez por você e quem Deus é. Isso é que é louvor. Ok? Não tem outra palavra. Louvor é isso. Louvor é marketing. É isso. Jesus não fez outra coisa a não fazer marketing de quem? Do Pai. Então, Jesus falou de Deus o tempo todo. Ele trouxe o reino e falou assim, o Pai é isso, o reino é semelhante àquilo. Ele foi falando, foi dando louvor através de uma vida íntegra, límpida. A adoração é uma outra coisa. A adoração não tem a ver com o público, não tem a ver com o visível. A adoração trata-se exclusivamente de um ato íntimo de relação entre o servo e o Criador. Entre o homem e Deus. E a adoração, se você for traduzir numa das palavras que talvez melhor se aproxime do que significa adoração, é contemplação. Ou seja, é você ficar admirando alguém. Essa admiração chama-se adoração. E qual é o intuito da adoração? Qual é o intuito do louvor? O intuito do louvor é fazer barulho para dizer quem é ele. Porque não adianta você esperar que o ímpio saiba quem é ele se ninguém anunciar. Então, nós anunciamos com cânticos e palavras de louvor.
É assim que se fala de Deus para o ímpio. Inclusive tem aquele salmo, grandes coisas fez o Senhor por nós, aí, e as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Exatamente. Exatamente. Então, a adoração é uma outra coisa. A adoração é um estado tal de contemplação, em que a criatura, ao muito contemplar o Criador, ela vai se tornando parecida com ele. Ok? Então, quando houve o romper do pecado no Éden, o homem deixou de ser imagem e semelhança. O que vai fazer? O homem não vai entrar no reino, o homem não vai ingressar no reino se ele não for novamente imagem e semelhança de Deus. Não é possível ser imagem e semelhança de Deus sem adoração. Então, as pessoas estão comendo lentilha e achando que estão fazendo muita coisa. Então, louvor é uma coisa, adoração é outra. Elas caminham próximos, elas têm muita coisa a ver. Agora que eu estou vendo aqui, a minha luzinha está vermelha. Acho que o meu microfone está rachando, tá não? Não. Perfeito. Tá bom? Beleza. Bom, é isso aí. Essa que é a ideia aí. Dá para ficar aqui uma semana falando sobre o assunto. E aí, voltando a falar sobre o worship ele está mais ligado à ideia de adoração, de levar as pessoas a adorarem, e nesse contexto de adoração, a qualidade em termos de riqueza, de letra, porque a qualidade sonora, sim, porque há pessoas que fazem coisas boas, pessoas que fazem coisas ruins. Há bons grupos que tocam bem, que cantam bem, há grupos que cantam e tocam mal. Isso é uma outra coisa. Bandinha Né? do Chaves, mas o que as pessoas pegam no pé do worship é porque elas acham que o worship é raso de letra. Ora, Deus, quando você fala para o homem de Deus, você pode falar poesia. Quando você fala para o homem de Deus, pode encher de poesia. Ai, que lindo, você fala palavras bonitas. Mas quando você fala para Deus, nada do que você falar vai tocar a Deus, a não ser o seu coração contrito. Então, tudo que você disser sequer vai chegar no trono de Deus, porque ele não ouve sua voz. Inclusive, Deus não te ouve, Deus te cheira. Inclusive, tem um louvor que fala um pouco disso. A letra é assim, uma parte. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco, penso, frente a este amor. E é isso, Arley. A gente pode falar santo, 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 digno, que ainda assim é muito pouco comparado. Então, a adoração é aquela coisa que você vai chegando num ponto e vai dizer o seguinte: Deus, tu és. Aí você chega e para e fala assim: Espírito Santo, traduz para mim com palavras e gemidos inexprimíveis, porque não há palavra que possa dizer que quanto mais você vai chegando perto dele, quanto mais você vai contemplando a beleza desse Deus, quanto mais você vai chegando perto dele, as suas palavras vão acabando, a poesia vai acabando, os acordes vão acabando, entendeu? E você vai chegando perto dele, você vai ficando nu. Muitas vezes até a técnica na hora você pode deixar de lado. O que você quer é declarar para ele. Quanto mais você vai se aproximando dele, mais Adão pré-queda você é. O Adão preocupado com os holofotes. O Adão pré-queda não tinha roupa. O Adão pré-queda não tinha celular, não tinha técnica de nada. Então, a adoração é esse enlace de noivo e noiva. Então, ele realmente não faz questão. Eu já costumei dizer para algumas pessoas também, que me falam sobre o assunto, olha, vocês não têm um problema. Não, porque essas letras são muito pobres, então a gente não tem problema nenhum você escutar um louvor, uma música de louvor, né? Olha, que eu não falei uma música de adoração, falei uma música de louvor. Se você escutar uma música de louvor, uma canção, um hino, se não gostar da palavra música, usa a palavra hino, não tem problema nenhum. Você vai usar um hino de louvor com letra maravilhosa, dormindo, você pode até mudar o R, né? Dormindo do meu leito em sonho encantador e não sei o quê. Eu acho lindo, de verdade, sem ironia. Acho muito bonito. Beleza. Isso serve para quem? Para mim. De mim para você, de mim para o meu irmão. Tem lugar na igreja? Tem. É válido? É. É muito importante, mas isso não é adoração.
A adoração, você usou as palavras aí, você exalta somente a ele. É só a ele, é a face dele. Ele é digno, ele é maravilhoso, ele vai chegar uma hora que você não vai ter o que Você não dizer. importa com quem está do seu lado. Não importa, aqui em Vitória, né, tem um pessoal que tem um trabalho chamado Até que Nada Mais Importa, acho que é assim. Porque realmente já chega no momento que nada mais importa. Então, eu tenho assim, uma certa pena, é verdade, de tamanha desinformação a ponto que as pessoas produzam nessas pessoas esse brutal preconceito, né, por falta de conhecimento. Então, não conhece o assunto e aí fica... Eu costumo dizer, né, eu ia falar com você, não falei, vou falar agora, eu costumo dizer assim, o que esse pessoal vai chegar no céu, vai fazer o quê? Eles vão chegar no céu, eles não vão encontrar com anjos cantadores de cordel, sabe? Com menestréis da música no céu. Eles vão encontrar com anjos que estão a eternidade inteira cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Dia e noite, noite e dia e dia. Porque não tem mais nada para você dizer para ele, as palavras acabam ali, é só contemplação. Maravilha. Ô Arley, que maravilha, irmão, essa questão da adoração, de não nos importarmos com quem às vezes está do lado. Infelizmente, nosso horário está chegando ao fim, mas muito obrigado por essa entrevista, Arley. Que maravilha essa questão da adoração. Se gostar, chama de novo. Não, eu assisti aí. Pois bem, eu ia falar disso. Daqui a uns episódios a gente aprofundar mais ainda nessa questão de louvor e adoração. Isso, focar mais no louvor e adoração, deixar o worship para lá, porque o worship é só um meio. Perfeito. É só um meio. E você não é obrigado a gostar, você pode, né? Daqui a uns episódios, Arley, se você quiser, já está convidado. E aproveitando a sua estrutura aí, se daqui a alguns episódios quiser dar uma famosa palhinha para nós, nesse caso, um louvor a Deus, mas que nós vejamos. Arley, então, se você pudesse finalizar para a gente, como que a gente pode ser, como que podemos ser melhores adoradores? E finalizando, e mais uma vez agradeço por todo esse carinho com o Forasteiro Podcast. Como que a gente pode melhorar a nossa adoração? Bom, estamos encerrando aqui, já te agradecendo muito pela oportunidade de estar aqui com você. Espero que isso edifique a você e mais pessoas, porque está edificando a mim também. Espero que as pessoas que vão assistir isso sejam tocadas, né? E antes de fazer um pequeno comercial, se o pessoal quiser me seguir no YouTube, por favor, se você me permite. Lógico, né? Tá na descrição. É só procurar o Arley Kaiser. Tá na descrição do vídeo aqui o YouTube e o Instagram do Arley Kaiser. Isso, pronto, isso aí. Agora, não, mas pode fazer Pode fazer já está feito. É isso. É só botar o Arley Kaiser, procurar aí na descrição, você vai me achar no YouTube, vai me achar no Instagram, por aí vai. Se quiser dar um pulo aqui na Praia da Costa, em Vila Velha também, vir aqui no estúdio. A gente tem um cafezinho aqui, dá para servir, dá para bater um papo. Olha, algumas coisas muito simples vai te tornar um adorador, né? Primeiro, uma pessoa que tem realmente um encontro com Jesus, ela naturalmente será conduzida a um ambiente de adoração, né? Então, quem teve um encontro, de fato, que a adoração tem a ver com relacionamento. Então, não é possível que você tenha um pai e você não tenha saudade de falar com ele, conversar com ele todo dia, né? Se você tem um pai presente, o nosso pai é presente, nós é que nos distanciamos dele. Então, para adorar, você precisa conhecê-lo